Muito boa noite para você ligado aqui no meu canal Amigo Henrique. Seja muito bem-vindo a esse episódio duplo da Copa do Mundo Históricas e Estatísticas de 1958 e 1962, compensando vocês ao vídeo de ontem que eu não postei da Copa do Mundo de 1958. E já que hoje o episódio era para ser da Copa de 1962, eu vou contar os dois juntos. Eu vou fazer de dois jeitos hoje. Eu vou contar essa história dessas duas Copas com citações tanto do livro de Luiz Fernando Baggio, que está aqui na minha mão, Copa do Mundo Histórica e Estatística, que eu vou ler para vocês, como contar também no PowerPoint sobre o bicampeonato da seleção brasileira. Então, vocês vão ver uma tela minha junto com o PowerPoint que eu vou apresentar, e vocês vão desfrutar também da leitura que eu vou fazer sobre algumas informações que teve nessas duas Copas, tá certo? Então vamos então para essas duas explicações. Já deixa o seu like, já deixa o seu comentário. Vamos juntos nessa Copa do Mundo, deixar aquela saudade, porque domingo já é o dia da final. Domingo é dia de Espanha e Argentina, duas equipes pesadas da Copa do Mundo. Vamos nessa então para essas duas explicações da Copa do Mundo Históricas e Estatísticas de 1958 e 1962. Roda a vinheta. Vamos lá então, senhoras e senhores. 1958, vamos contar aqui o bicampeonato do Brasil, com o título de A Era de Ouro de 1958 e 1962, a conquista da primeira estrela e do domínio indiscutível da seleção canarinho. Eu vou contar aqui, com direito ao livro do Luiz Fernando Baggio, as primeiras informações desse Brasil de 58. O Brasil jogou as eliminatórias somente contra o Peru, já que outro país do grupo, a Venezuela, desistiu de participar. Foram dois jogos muito duros, um empate e 1-1 em Lima e uma vitória apertada por 1-0 no Rio de Janeiro com gol de Didi. Aqui, na Suécia, em 1958, como diz o PowerPoint, a superação do complexo de Vila-Latas e a consagração do futebol arte. A preparação para a glória. Planejamento inédito. O Brasil implementou uma comissão de altíssimo nível para o torneio de 58, incluindo dentista, preparação física de ponta e até o psicólogo do Dr. João Calvalhas, eliminando o fantasma da trauma de 50. Inovação tática 4-2-4. O técnico Vicente Fiola desenhou um esquema tático revolucionário de alta mobilidade. Essa estrutura dinâmica permitiu que craques como Didi ditassem o ritmo do jogo e desse liberdade ao jovem gênio Pelé, de 17 anos. Contando aqui agora, voltando aqui para o livro do Luiz Fernando Baggio, aqui explica o seguinte. A seleção brasileira passou pela primeira vez por uma sequência de exames físicos, psicológicos, médicos e odontológicos. Já falamos sobre o dentista do Dr. Mário Trigo. Ele quase não foi, né? Ele está falando aqui no livro que ele era um contador de piadas, inveterado e dono de um repertório inesgotável. Alegrava o ambiente, pois sempre tinha uma nova história. Fazia isso até durante as consultas. Não iria à Suécia, ele não iria viajar para a Suécia, mas, com seu espírito alegre e descontraído, acabou acompanhando a delegação e teve uma participação muito importante. Voltando aqui para o slide, vamos contar sobre a coroação do rei, né? O surgimento de Edson Arantes do Nascimento. Com apenas 17 anos, o jovem craque assombrou o planeta na reta decisiva do Mundial. Após iniciar a Copa como reserva, entrou e resolveu.
marcou o lendário gol contra Gales nas quartas de final, um hat-trick majestoso na semifinal diante da forte França e 2 gols clássicos da finalíssima contra os donos da casa, a Suécia, coroando-se o maior prodígio do futebol, sendo que a França também teve um ótimo jogador que era o Florentin, que era um jogador bem experiente dessa equipe da seleção francesa, mas não foi paro pela nossa seleção, e o Pelé, com 17 anos, botou essa Copa do Mundo no bolso. Também teve outras partidas também. Vai ser tipo uma trocação aqui. Vai ser estilo PowerPoint, estilo livro. No livro fala que o Brasil estreou contra a Áustria no pequeno estádio de Rimeland em Undévia. A comissão técnica mandou a campo a seleção ainda sem o Pelé, que havia chegado à Suécia contundido. O Garrincha ainda estava na reserva, então praticamente o Brasil jogou sem os principais jogadores da equipe e colocou um time praticamente alternativo para conseguir essa classificação para as quartas de final. Puxando para o próximo slide, falamos agora sobre a maior goleada em finais da seleção brasileira. Super macia na grande decisão. A fantástica vitória do Brasil sobre a Suécia por 5-2 permanece, até os dias atuais, como a maior quantidade de gols marcados por uma única seleção em uma final na história das Copas do Mundo. Vavá fez 2, Pelé fez 2 e Zagallo consagraram o Brasil campeão do mundo pela primeira vez, eliminando de vez qualquer inferioridade esportiva. Olha, o time do Brasil começou muito nervoso, falando ainda da estreia, segundo o livro, e demorou a se acertar. O mestre Didi, com seu estilo clássico, tratou de acalmar seus companheiros e, aos poucos, o Brasil foi encontrando seu caminho. Aos 38 minutos, José Altafani, o Mazola, colocou o Brasil à frente no placar. No segundo tempo, não houve maiores problemas, por logo aos 4 minutos, Newton Santos, a enciclopédia, a maneira dos laterais de hoje, foi ao ataque e, numa tabela rápida, enganou a defesa austríaca para fazer 2-0. Mazola, aos 44, ainda faria o terceiro brasileiro. A seleção começava bem encaminhada rumo a esse título de 52. Slide 6 já está aqui no Chile, mas eu vou contar um pouquinho mais sobre essa Copa de 58. Vou contar do jogo mais... Vou puxar aqui um belo de um jogo aqui que tivemos nessa Copa de 58, que foi Brasil e Espanha, né? Em Estocolmo, que fizeram um jogo mais esperado. 2 times com futebol técnico e com ataques sensacionais. Além disso, seria o encontro da melhor defesa. A seleção brasileira, que não havia sofrido gols nos 4 primeiros jogos, contra o melhor ataque, a França, que havia ali marcado 15 vezes na temporada. O Brasil ganhou da Suécia por 5-2 e se concretizou a seleção campeã de 58, colocando o Pelé como esse prodígio da Copa do Mundo. Vamos falar de 62, a Copa do Mané Garrincha, superação de um grupo obstinado e o talento puro de Garrincha. O protagonismo de Garrincha, o anjo das pernas tortas. Com Pelé lesionado logo no segundo jogo da Copa, Garrincha assumiu o comando de forma primorosa. O craque do Botafogo desequilibrou a favor do Brasil com atuações de pura genialidade. Dribles, vestígios e jogadas impossíveis pela linha de fundo, gols decisivos de perna direita, esquerda e de cabeça. Terminou como artilheiro absoluto da competição com 4 gols, eleito o melhor jogador e principal nome da Copa de 1962. O substituto de altura, Amarildo, o possesso, substitui o maior do mundo, parecia uma missão. Substituir o maior do mundo, que era o Pelé, parecia uma missão sucinta. No entanto, o atacante do Botafogo, Amarildo, assumiu a camisa 10 com personalidade brilhante.
Na sua estreia contra a Espanha, marcou os 2 gols da virada por 2-1. Na grande decisão contra a Tchecoslováquia, fez o importantíssimo primeiro gol de empate que abriu o caminho para o bicampeonato. Estatísticas comparativas. A categoria Estatística C de clima, Suécia 1958, Suécia frio, gramados planos. O Chile em 1962 no Chile era físico e condição de atitude. O artilheiro do Brasil em 58 foi o Pelé com 6 gols e no Chile foi o Garrincha e o Vavá com 4 gols cada. Adversário da final foi Suécia, assim e venceu por 5-2. Adversário no Chile foi a Tchecoslováquia e venceu por 3-1. O desempenho geral foi 5 vitórias, 1 empate e 0 derrotas. E no Chile foi 5 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota para a seleção brasileira. A construção da hegemonia. Em 1958, a coroa, o surgimento do Pelé na Suécia, consagra o país como a cobiçada taça Jules Rimet. Em 1950, o trauma, a dura derrota no Maracanã, cria uma enorme obsessão nacional por organização interna. Em 62, a glória, mesmo sem o Pelé, a seleção repete a dose e estabelece o glorioso bicampeonato. E o legado, o Brasil atinge a maturidade tática e técnica, passando a reinar absoluto na história do futebol. O legado psicossocial, a vitória de 1958 curou a alma brasileira. Deixamos de ser vira-latas e passamos a nos enxergar como os reis de que fato somos em campo. O futuro finalmente se curvou à nossa arte. Quem disse isso foi Nelson Rodrigues. Muito obrigado pela atenção de todos. Esse foi um vídeo rápido, preciso, sobre a Copa do Mundo dessa... Na verdade, não foi uma Copa do Mundo histórica e estatística. Foi mais para falar da seleção brasileira, porque esse é um tema muito legal, muito especial da nossa seleção, porque foi o bicampeonato e todo mundo queria saber automaticamente essa explicação. Amanhã falaremos, então, de 1900 e... Deixa eu pegar aqui. Foi 1900, vamos falar de 1966, que foi na Inglaterra. Falaremos dessa grande Copa do Mundo também para o Brasil. E vamos na 8ª Copa do Mundo, que nós vai falar amanhã na Inglaterra. Fechou? Qualquer dúvida sobre a Copa do Mundo, mandem nos comentários, deixa seu like, deixa seu comentário de o que você está achando dessa série da Copa do Mundo, falando sobre seleção brasileira, falando também de outras equipes dessa Copa do Mundo. Amanhã falaremos de Itália, 1966, a 8ª Copa do Mundo. Nessa aqui eu quis puxar mais para a seleção brasileira, porque assim, foi 2 Copas que deixaram a nossa seleção muito feliz. Então, praticamente eu quis fazer essa obrigação de agradar os brasileiros, de falar da nossa seleção e colocar o porquê dessa seleção ser tão pesada e explicar mais adentro sobre a nossa seleção. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, deixa seu comentário, fala o que você está achando dessa série. E amanhã voltaremos com informações do livro de Luiz Fernando Baggio, Copas do Mundo, Histórias e Estatísticas, falando de 1966, que aconteceu na Inglaterra. Meu muito obrigado para vocês e Copa do Mundo, históricas e estatísticas da seleção brasileira é aqui.